Oi, Noruano, tudo certo? Vamos para mais uma aula. Vamos falar um pouco sobre o expressionismo abstrato e a pop art. Na década de 1960, estava em curso nos Estados Unidos um movimento muito importante, que era o expressionismo abstrato. E foi em paralelo com esse movimento que Andy Warhol começou a pintar. Entre os principais representantes do expressionismo abstrato está o Jackson Pollock e o William Kooning. A produção desses artistas era essencialmente abstrata, como o próprio nome sugere, e contava com influência das diversas correntes do modernismo no início do século XX. Pollock, então, enfatizava a expressão espontânea. O artista ele foi expulso da escola secundária, na época assim chamado, por indisciplina. Em 1925, ele se matriculou na escola de artes e descobriu a técnica de pintura em areia com os índios norte-americanos. Ele também teve participação na arte muralista e no início ele pintava usando as pinceladas violentamente expressionistas. Depois, teve alguma influência de Picasso e na década de 1940 ele opta então pelas pinturas mais abstratas. O Pollock ele usava a pintura, e arremessava a tinta ou gotejava a tinta sobre grandes telas que eram estendidas no chão. Algumas vezes também ele se deitava sobre essas telas e se movia para dar uma impressão dos traços usando o próprio corpo. Esse movimento de pintar ficou conhecido como a pintura de ação, action painting. Algumas características principais desse movimento estão na influência da psicanálise e do existencialismo, rompimento com a pintura tradicional, influência das vanguardas artistas europeias como o surrealismo, o cubismo e o futurismo, liberdade artística, subjetivismo, improvisação e espontaneidade, subconsciente e a pintura automática e o uso de formas geométricas. De modo geral, esses artistas do expressionismo abstrato desprezavam a cultura popular e a arte comercial. E foi nesse contexto que Warhol iniciou a sua produção. No início, ele mesclava a linguagem dos anúncios publicitários com os respingos de tintas e borrões, como uma forma, então, de se aproximar desse movimento tão incrível que era o expressionismo abstrato. E também, tentar ganhar o reconhecimento desses artistas. Mas nosso colega Warhol, então, fracassou. Ele não conseguiu esse reconhecimento e, com o tempo, ele passou, então, a se empenhar e se desenvolver dentro da sua própria linguagem. Ainda bem, pessoal? Então, a nossa aula termina por aqui e até a próxima. Um beijo!